Olá, dando continuidade então ao desenho técnico, né? Nós estamos trabalhando com o LibreCAD. Então vamos falar um pouquinho sobre os comandos snaps e restrições. Então o que são os snaps, né? Então são funções aí do software CAD, não somente do LibreCAD, a maioria dos softwares, né, apresentam esse tipo de característica. Eles servem para fornecer uma capacidade de escolher locais precisos ao usar um mouse, né? Então ele facilita você selecionar entidades, encontrar certos pontos, intersecções, etc, né? Então várias ferramentas de ajustes estão disponíveis para permitir ao usuário selecionar diferentes locais em entidades ou em outro lugar no espaço de desenho ao usar a grade, né? Então isso aqui é só um print aqui das funções de snap aí que nós temos disponíveis no LibreCAD, né? Então vamos falar uma por uma, tá? Então esse X, né, X, Exclusive Snap Mode, né? Então quando ele está selecionado, então apenas um modo Snap é permitido. Quando ele estiver desligado, vários modos de ajuste são permitidos e os modos de ajuste são lembrados em cada estado, tá? Então eu vou tentar colocar diretamente aqui no LibreCAD. Então esse carinha aqui é o Exclusive Snap, né? Então aqui tem vários tipos de Snap, da grade, enfim, que a gente já vai falar. Então se eu clicar em X, ele só escolhe, né, um deles aqui, eu só posso trabalhar com um. Quando eu tiver desselecionados, os outros estão ativos, vamos dizer assim. Então essa é a função do botão X. O Free Snap então permite que a cruz do mouse, né, se mova livremente enquanto os outros modos de ajuste estiverem ativados, né? Então um exemplo aqui, se eu puser alguns funções de snap ligado, se eu puser, né, vamos tentar fazer uma linha aqui, então, né, vocês verificam aqui com alguns que a gente já vai falar, né, os pontos, né, já são selecionados automaticamente. Isso aqui é o snap, tá? Então se eu puser esse carinha aqui, eu consigo trabalhar livremente com o mouse, apesar de ter funções snaps ligadas. Se eu tiver com o snap ligado, o mouse vai pular precisamente para aqueles pontos de snaps selecionados. Isso aqui a gente vai falar agora. Então esse é o Free Snap. As teclas de atalho, né, tá aqui do lado aqui entre parênteses, tá? Snap on Grid, né? Então, basicamente, isso é fácil, né? É um dos mais... eu gosto bastante, né? Basicamente, ele faz um snap na intersecção de grade, né? O grid. Então, o grid está aqui o nosso pontilhado aqui, que a gente consegue definir a distância entre eles. Então, quando eu coloco esse carinha aqui, né? A gente dá um zoom aqui só para ver. Então, ele vai selecionando aí os pontos de grade automaticamente, né? Olha, eu trabalho com o mouse, ele pula automaticamente aí para as linhas de grade, né? Então esse snap é bem interessante. Snap on endpoints, então ele faz um snap nas extremidades de um segmento de linha, os quadrantes de um círculo, um ponto ou um ponto de alinhamento de um texto, né? Então vamos selecionar esse cara ali e dar uma olhada. Tá aqui o nosso snap on endpoints, né? Deixa eu dar um... Então ele vai, aqui tem, né? Deixa eu tirar o snap primeiro. Deixa eu dar um ESC aqui. Então aqui nós temos endpoints, né? Finais de linhas e círculo. Vamos clicar aqui e vamos verificar o que acontece. Deixa eu fazer uma linha aqui. Então ele vai selecionando alguns pontos diretamente no círculo, os finaizinhos das linhas, né? Aqui no meio, enfim. São os snaps aí quando eu estou selecionando esse cara. Então esse é o Snap on Endpoints. Snap on Entity, né? Então ele vai fazer o snap, ele vai grudar, enfim, né? Em qualquer entidade. Aí, se for uma linha, ele vai perseguir essa linha. Se for num círculo, ele vai fazer o contorno do círculo. Vamos verificar aqui. Cadê esse cara? É NPSN, né? Ou diretamente aqui no ícone. Então, já estou com ele selecionado. Primeiramente, preciso fazer alguma coisa, né? Eu criar uma linha. Então, percebe-se aí que ele, né, Snap on Entity, ele vai pegar a entidade e vai ficar, né, posicionando sobre ela, né? Tem a linha, tem o círculo, as quinas aqui, enfim. Ele acompanha aí e facilita né, eu posso clicar aqui e fazer uma linha aqui, né, por exemplo. Só que ele vai ficar, obviamente, sobre a entidade. Próximo, Snap Center, né? Então, basicamente, o próprio nome já diz, né? Ele faz um snap no centro, então, de um círculo ou de uma elipse, tá? E se for no caso de uma elipse, ele também encaixa nos focos da elipse, né? Vamos fazer uma elipse rapidamente aqui, só para a gente testar, só para ter uma elipse aqui. Pronto, tá bonitinho. Opa, Então, se eu puser aqui o Snap Center,
Deixa eu fazer uma linha aqui. Então ele vai pegar o centro dos círculos, né? Ó, percebam aí que eu tenho os 5 círculos aqui, né? E aqui no elipse, eu tenho o centro da elipse e tenho, né, os pontos focais aí da elipse. Né? Deixa eu deletar esse carinha. Beleza. Snap on center, snap middle. Então é o snap no centro, no meio de um caminho, né? Então quando você ativa esse modo, exibe uma entrada de pontos intermediários, né? Então quantos pontos eu posso ter? Se for, por exemplo, uma linha e tivesse somente um ponto aqui, ele vai pegar o centro da linha. Se tiver dois, ele vai dividir essa linha em 2 pontos. E assim por diante. Então a gente vamos fazer um teste aqui. Snap middle, deixa eu desativar o outro. Deixa eu fazer uma linha aqui. Então ele está no meio dessa linha, né? Porque aqui em cima está em 1, né? Se eu puser 2, né? Percebam aqui que aquela mesma linha já está dividida em 2 pontos. Se eu puser 3, né? 3 pontos e assim por diante. Então isso aqui é legal, conhecer essas ferramentas aí, facilita muito a vida da gente quando a gente está desenhando. Snap Distance, né? Então se você usar esse carinha aí num ponto final de um segmento de linha e em seguida ativar Snap Distance, inserir, por exemplo, né, um valor de 50, ele irá se encaixar em um ponto 50 unidades a partir do ponto final do segmento de linha. No entanto, ele também se ajustará a um ponto que está a 50 unidades do outro ponto final. Então, é mais ou menos como a gente fez o offset, né? Então, por exemplo, vamos fazer uma linha aqui, né? Ele aqui dá uma distância de 100, aqui deixa eu pôr 50, sei lá. Vamos selecionar aqui, deixa eu dar um zoom. Então, olha só, ele está fazendo uma linha lá, e começou a 50 unidades daquela linha. Não sei se vejo tantas aplicações para esse carinha aqui, mas de acordo com, né, vocês vão realizando o desenho de vocês, algumas vezes vocês vão encontrar uma utilidade prática. Snap Intersection, né? Então basicamente ele vai fazer o snap aí quando tiver duas intersecções de duas entidades, né? Só que não funciona quando for polilinhas, né? Polyline. Tá? Vamos lá fazer o nosso de intersecção, então deixa eu fazer uma linha aqui. Então onde eu tiver a intersecção, né, de duas entidades, ele consegue fazer o snap, né? Percebam aí no nosso exemplo aqui. O próximo snap seria já é restrição. Daí a restrição é restringir, né, a mira do mouse no eixo X ou no eixo vertical, né, ou em todos os eixos, né? Então vamos fazer de uma vez só esses carinhas. Estão aqui as restrições. Então se eu fizer uma restrição horizontal, vamos fazer uma linha aqui, né? Deixa eu dar um zoom. Ele vai fazer uma restrição horizontal, né? Ele vai criar somente uma linha na horizontal. Lembre-se, eu acho que eu nunca comentei isso, mas eu vou fazer outro vídeo comentando. Essa bolinha vermelha aqui é o nosso zero referência relativa, ou seja, a última entidade que você desenhar, esse carinha vai parar, né? Ou a não ser que você venha e clique com o botão direito e setar, né, a posição, deixa eu tirar aqui o snap, botão direito, set relative, né? Essa bolinha vermelha aqui, ela toda vez que a gente desenha alguma entidade, um círculo, um quadrado, uma linha, etc., essa linha se posiciona no último ponto selecionado. É a nossa referência relativa. Se eu puser, por exemplo, meu mouse aqui no centro, que aqui é minha referência zero absoluta, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Vocês percebam que aqui no canto inferior esquerdo, né, fica 000 ali, porque é nossa referência 000. Tá? Mas, né, se eu puser cadê a bolinha vermelha que está lá longe? Se eu puser meu mouse lá em cima da bolinha vermelha, né, desse mouse aqui, ele vai ficar 000 também, só que aqui, ó, né, que é as coordenadas do zero relativo, tá? Depois a gente vê mais direitinho isso aí, só para a gente entender, é só mais para mostrar as restrições. Deixa eu pôr a restrição total aqui. Então se eu puser uma linha, né, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma restrição vertical e horizontal, né, lá do último ponto que a gente desenhou. Se eu fizer isso aqui, e assim por diante. Então as restrições e os snaps, né,
é interessante aí e facilita bastante a vida da gente quando a gente está fazendo desenhos, vamos dizer assim, normalmente simétricos, normalmente retos, enfim, etc. Ajuda, facilita bastante, tá? Então, aquilo que eu estava falando, definir posição zero relativa, né? Define então manualmente o ponto zero relativo na coordenada selecionada, né? É mais ou menos então aqui, se eu tá aqui deixa eu tirar aqui, né? Tá aqui esse cara. Se eu fizer isso aqui, né? Eu vou selecionar onde eu quiser. Vou pôr bem próximo aqui da referência zero, né? Só para a gente comparar. Lembra ali, então aqui vai estar do 0,000 lá no meu nas minhas coordenadas absolutas, né? E aqui também vai estar 0,0 nas minhas relativas, né? Então esse carinha aqui eu posso brincar com esse meu referência. E esse carinha aqui eu loco, né? Eu travo a minha referência relativa para a coordenada atual. Deixa eu ver aqui se dá para fazer um lock. Vamos fazer uma linha agora, né? Deixa eu fazer aqui, aqui. Pronto, né? Vocês percebem aqui que a bolinha vermelha não ficou aqui, né? Ela ficou aqui porque eu travei ela. Agora, se eu fizer isso aqui, vamos ver o que acontece. Line. Pronto. É porque continuou travado aqui, né? Deixa eu deletar essas coisas aqui, para não sujar meu desenho. Deixa eu setar de novo aqui, pronto. Então é isso aí, pessoal. Basicamente, deixa eu ver se tem mais algum slide. Só o exercício, né? Que é basicamente aquele desenho que a gente estava vendo ali, fazendo os exemplos. Então utilize os pontos de grade e ferramentas de Snap para reproduzir o desenho ao lado. Isso aqui é o exercício, a tarefa. Obrigado e até a próxima.